Quando pensamos em Júlio César, é inevitável associá-lo às suas brilhantes campanhas militares na Gália, as batalhas decisivas da Guerra Civil contra Pompeu e sua ascensão até o cargo de ditador perpétuo em Roma. Porém, nos meses que antecederam sua morte, em março de 44 a.C., César estava prestes a iniciar uma das mais ousadas e ambiciosas campanhas militares de sua carreira: a invasão do poderoso Império Parta. Esse projeto, interrompido pela sua morte no Senado, poderia ter mudado para sempre os rumos da história romana e do Oriente. O Império Parta, governado pela dinastia Arsácida, era a grande potência oriental que fazia fronteira com os domínios romanos na Síria e na Ásia Menor. Formado por sua confederação de nobres guerreiros cavaleiros, os partos haviam se consolidado no antigo território persa, dominando vastas regiões da Mesopotâmia e do Irã. Sua força residia principalmente na cavalaria pesada e nos arqueiros montados, capazes de derrotar até mesmo as legiões romanas em campo aberto. A rivalidade entre Roma e Parta já tinha uma história marcada por derrotas e ressentimentos. O episódio mais humilhante para os romanos foi a Batalha de Carras em 53, quando Marco Licínio Crasso, membro do primeiro triunvirato e rival de César e Pompeu, tentou conquistar a Mesopotâmia. O desastre terminou com a aniquilação de suas legiões, a captura de estandartes romanos e a morte de Crasso. Desde então, a honra de Roma estava manchada diante dos partos, e a vingança se tornará um objetivo recorrente nos discursos políticos. César, após vencer a guerra civil contra Pompeu e seus aliados, estava pronto para retomar a iniciativa e restaurar o prestígio militar romano no Oriente. No início de 44, Júlio César havia sido nomeado ditador perpétuo, título que lhe concedia poder absoluto em Roma. Livre de rivais internos, ele podia finalmente voltar seus olhos para fora da Península Itálica. Seus planos incluíam uma campanha em larga escala contra os partos, que não seria apenas uma expedição de vingança, mas também uma demonstração de supremacia romana no Oriente. Segundo fontes antigas como Plutarco, Suetônio e Dion Cássio, César havia reunido um plano de proporções grandiosas. Ele partiria de Roma na primavera de 44, com cerca de 16 legiões, apoiadas por numerosas unidades auxiliares. O caminho inicial seria pelo Bósforo e pela região do Ponto, consolidando as posições romanas no Mar Negro. A campanha incluiria não apenas a Mesopotâmia, mas também avançaria pela Armênia e chegaria até o Império Parta Central. Alguns relatos sugerem que César planejava inclusive marchar além da Mesopotâmia, atravessar o Cáspio e até tentar atingir a Índia, lembrando a jornada de Alexandre o Grande. Esse último ponto é interpretado como parte do desejo de Júlio César de se igualar a Alexandre em glória militar. Não era apenas uma guerra de vingança, era um projeto de imortalidade, um gesto de grandeza que colocaria seu nome ao lado dos maiores conquistadores da história. A invasão tinha também um objetivo militar crucial. Após anos de guerra civil, César precisava consolidar seu poder absoluto diante do Senado e do povo romano. Uma vitória esmagadora contra os partos não apenas levaria a honra perdida em Carras, mas também garantiria um prestígio militar sem precedentes. O prestígio oriental também tinha forte peso simbólico. Dominar o Oriente significava controlar as rotas comerciais mais lucrativas do mundo. Seda, especiarias e pedras preciosas fluíam da Ásia para o Mediterrâneo. Com a anexação de novas terras e riquezas, César poderia financiar reformas, consolidar sua posição e calar seus opositores. Para muitos historiadores, essa campanha poderia ter sido um ponto de não retorno para a República Romana. Se César tivesse partido e conquistado esse império, talvez retornasse a Roma com um poder ainda maior, tornando-se não apenas ditador, mas um monarca de fato, o que poderia acelerar a transformação de Roma em império. Os preparativos já estavam avançados, legiões haviam sido mobilizadas, suprimentos reunidos e planos traçados.
César planejava partir de Roma em março de 44, mas em 15 de março foi assassinado em plena sessão do Senado por um grupo de conspiradores liderados por Bruto e Cássio. A morte de César paralisou toda a operação. As tropas ficaram sem comando e o Senado, mergulhado no caos, cancelou a expedição. Em vez de marchar contra os partos, Roma mergulhou em uma nova guerra civil, desta vez entre os partidários de César, Otaviano, Marco Antônio e Lépido, e seus assassinos. É impossível não imaginar o impacto que essa campanha teria tido se César tivesse vivido mais alguns meses. Uma vitória contra os partos teria consolidado Roma como a potência indiscutível do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Mais do que isso, poderia ter antecipado a transformação definitiva da República em Império, sob o comando de César, em vez de Otaviano, o futuro imperador Augusto. Alguns estudiosos acreditam que César buscava não apenas a glória militar, mas também uma solução política, manter longe de Roma seus opositores, ocupando-os em guerras externas, enquanto ele retornaria consagrado como herói incontestável. Por outro lado, a campanha poderia também repetir o desastre de Crasso. A cavalaria parta era quase imbatível em campo aberto, e César talvez enfrentasse uma resistência feroz em terreno hostil. Sua genialidade militar poderia ter sido posta à prova de forma inédita. Embora o plano de Júlio César tenha morrido com ele, a tensão entre Roma e Parta não desapareceu. Poucos anos depois, novos conflitos e invasões voltariam a marcar a fronteira oriental. Em especial, em 40, ocorreu um episódio dramático, a invasão pompeiana parta, quando os remanescentes dos seguidores de Pompeu, aliados aos partos, lançaram uma ofensiva devastadora contra as províncias orientais de Roma. Esse conflito não só reacendeu as memórias de Carras, mas também mostrou o quanto a ausência de César abriu espaço para crises militares inesperadas. E é justamente essa história que veremos a seguir, como os inimigos de César encontraram nos partos um aliado poderoso para desafiar Roma novamente. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!